o Internacional fez um jogo que, de certa forma, é um banho de água fria pro torcedor, Maurício. O Inter correu, brigou, lutou, jogou tudo que podia, mas não foi o suficiente, Maurício, porque o Inter é bem inferior ao Palmeiras. Houve um momento no segundo tempo que eu fiz um registro parecido com esse, Diori, que era assim, na história da jarra meio cheia, meio vazia, tá? Na meio cheia, organizado, sempre. Entregue e valente, sempre. Suando em bicas, sempre. Sangrando se necessário, sempre. Placar final, Palmeiras 3-1. Porque o Palmeiras não ganhou trotando. O Palmeiras não ganhou de um adversário que ganharia sem as pernas. Não, muito longe disso. Mas o Palmeiras, Jorge, ganhou jogando o jogo dele. Organizado, sólido emocionalmente, um monolito, eficaz. O Palmeiras tem uma chance desperdiçada, que é a do Alan, quando está 0-0, o Rocher bota para escanteio. Depois tem um chute de média distância que o Rocher bota para escanteio do Andreas Pereira. E todas as outras chances de gol que o Palmeiras teve, ele converteu. Isto é qualidade. Isso é emocionalmente uma solidez que o Internacional está muito longe de ter. Sem contar a qualidade individual de um time que hoje teve como seu centro um jogador que não tem dimensão técnica para ser o centro do Palmeiras, que é o Maurício. Mas aí, sabe quem é que vem para jogar ali? O Arias. Está vindo do futebol inglês. Então, neste momento, o termo de comparação entre o Inter e o Palmeiras preocupa por isso. Porque o Inter vai lá no teto, esse que você disse com razão que é baixo, e ele vai lá no teto e fica lá no teto o tempo inteiro. O Palmeiras jogou no seu teto mediano, o teto da regularidade. E o placar final é Palmeiras 3-1, sem discutir. Sabe, Vaguinha, que quando a gente terminou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, eu disse pro Maurício Saraiva, que estava comigo aqui no Balanço Final, que eu estava apavorado com a dupla Grenal. Eu lembro disso. Apavorado na primeira rodada. E talvez, seja algo muito forte para uma primeira rodada. Mas eu quero dizer que eu estou na terceira rodada, Maurício, e eu sigo apavorado. Como se fosse a primeira. Como se fosse a primeira. Bom, parece que é a primeira. Eu quero dizer para vocês, e digo me dirigindo a torcedores do Internacional, que eu tô satisfeito com o que eu tô vendo. Satisfeito? Muito satisfeito. Tá, mas deixa eu só te perguntar uma coisa para entender o meu ponto do apavoramento, Vaguinho. Tá? Não, mas eu não quero discutir contigo por que tu tá apavorado. Não, eu respeito a tua opinião e eu respeito a opinião de quem vaiou aqui hoje mesmo sem entender. Tá, mas deixa eu perguntar sobre a tua satisfação então. Eu vou inverter a lógica. A minha pergunta sobre a tua satisfação é a seguinte. O Inter, que tá dando essa amostra que te deixa satisfeito, não teve 3 jogadores contra um time que veio da Série B na primeira rodada e fez uma força descomunal para perder por 1-0. Hoje perdeu pro Palmeiras. E em 3 rodadas tem 1,9, Vaguinha. Tá no Z4. Vamos lá, então. O Inter tem, nesse Campeonato Brasileiro, 19 adversários, certo? Certo. O Inter enfrentou, nessas 3 primeiras rodadas, os 2 melhores. Na minha opinião. Certo. Flamengo e Palmeiras. Tá? Buscou um ponto lá contra o Flamengo e perdeu pro Palmeiras. Outros times vão perder. O Inter tem, então, 17 adversários. Já perdeu pro Atlético Paranaense. Tá? Perdeu para o Atlético Paranaense. Mas do jeito que o time jogou contra Flamengo e contra Palmeiras, que são as minhas últimas referências, o Inter tem tudo para aqui no Beira-Rio ganhar dos outros 16 que vai enfrentar. E é isso que o torcedor do Inter precisa entender. O campeonato do Inter não é contra o Palmeiras. A análise que a gente está fazendo aqui, e eu vou deixar para o Maurício fazer a análise do jogo, e eu vou tentar fazer uma análise do contexto. Mas a comparação ela não pode ser com o Palmeiras. Porque o que o Palmeiras é melhor que o Inter, o Telzito Fabuloso sabe. Todo mundo sabe que o Palmeiras é melhor que o Inter. E todo mundo sabe que, mesmo aqui no estádio Beira-Rio, a chance do Palmeiras ganhar do Inter é maior. O que nós podemos discutir, e eu tenho certeza que tem muito torcedor do Inter que pode ficar revoltado comigo, é por que o Inter está nesse estágio da sua história. E aí sim tem debate. Aí sim tem debate. Por que o Inter chegou a esse ponto do Vaguinha, torcedor do Internacional, achar ou ficar satisfeito com 2 derrotas e um empate na largada? E aí eu tento justificar. Porque o campeonato do Inter não é para ganhar o título do Brasileiro, gente. Nós não estamos concorrendo com o Flamengo e com o Palmeiras. O campeonato do Inter
é contra hoje, e nem olho para a tabela, desculpa gente, eu não quero desvalorizar o trabalho do meu amigo Marquinhos Bertoncello, que é um fenômeno, é um monstro, mas quando o Marquinhos entra para falar sobre tabela de classificação, eu tiro o fone. Tabela de classificação com 3 jogos. Se tem algum torcedor do Internacional analisando isso, tá errado. Tá errado. Por que eu tô satisfeito agora? Eu tô satisfeito porque eu vejo um time criando, um time jogando, um time muito bem organizado e muito bem treinado. Teve um torcedor que foi ouvido pela Nani, que disse que o Paulo Pezzolano errou em tudo. Mas vem cá, gente, que visão de futebol é essa? Que visão de futebol é essa? O Paulo Pezzolano acertou em quase tudo. O único erro do Paulo Pezzolano no jogo, e inclusive ele acertou na substituição do Alan Patrick, porque o Inter melhorou depois que saiu o Alan Patrick. E a gente fica até meio espantado assim, né? Desculpa, amor, estou me alongando muito. A gente fica, a gente fica até meio espantado assim, né? Porra, saiu o Alan Patrick. Saiu cedo, né, o Alan Patrick. O Inter melhorou. O Inter criou mais situações de jogo. O único erro para mim, e eu falei isso na jornada, é que tinha que ter tentado o Alejandro um pouquinho mais cedo. O que ia mudar na fase defensiva do Inter, ele tirar o Carboneiro, que já estava cansado, e botar o Alejandro para tentar se juntar ao Borré lá na frente, ou fazer com que o Borré recuasse um pouquinho mais, para a gente ter um pouquinho mais de capacidade de finalização. Mas o jogo que eu vi hoje aqui, sim, é verdade. O Palmeiras fez 3-1, botou no bolso, saiu andando. Verdade isso. O gol que o Inter tomou um gol de escanteio. Depois tomou um gol numa falha grotesca do seu zagueiro, que é a realidade do Inter. O mercado hoje é o melhor zagueiro do Inter. Foi ele que falhou hoje ele falhou em 2 gols, né? Falha no primeiro, que é um lançamento do Gustavo Gomes. Ele e o Bruno Gomes falham. E o Vitor Roque faz o gol. E depois uma falha bizonha que ele pisa na bola. Mas o que eu tenho que analisar nesse momento, Jory? Eu tenho que analisar desempenho do Inter contra Flamengo e contra Palmeiras. Perfeito. E o desempenho do Inter contra o Flamengo, onde o ponto somado lá, que é o único que o Inter tem na tabela, e por isso o Inter está na zona de rebaixamento, foi um desempenho para jogar para ganhar. Para ganhar o jogo lá. E aqui hoje, no mínimo, o Inter merecia o empate. Merecia o empate. Agora sim, tem muito erro individual por falta de qualidade do elenco. Mas a qualidade do elenco não é para ser campeão brasileiro, isso todo mundo sabe. A qualidade do elenco montado é para escapar da segunda divisão e depois que escapar, olhar para ver se consegue algo mais. Nesse olhar proposto pelo Vaguinha, muito rapidamente, ele tem toda a razão sobre o campeonato do Inter, por mais escudo grande que seja o campeonato do Inter não ser o do Flamengo e do Palmeiras, a gente fecha essa ata agora. O que me preocupa, não no nível do apavoramento, porque eu vejo sinais de um Inter que pode crescer, inclusive pelos reforços que chegam, mas o que me preocupa nesse primeiro momento é que empatar com o Flamengo no Rio de Janeiro foi um ponto muito ganho, perder hoje aqui era um resultado que você já podia contar, mas quando você perde para o Atlético Paranaense, que vem da Série B, e perde na sua casa, esse é um resultado muito fora da curva, que por mais que a gente explique que no contexto internacional poderia ter até empatado, na vida real ele perdeu. E se ele tiver outros episódios em que jogue melhor, com um adversário que é inferior a ele, mas não vença em casa, o Inter já tem um passivo assumido. O Inter jogou 2 de 3 em casa e perdeu as 2 da casa. Então isso vai fazer uma pressão que o Pezzolano vai ter que enfrentar e superar, enquanto acha alternativas e enquanto Vaguinha vai ter que pedir urgentemente para a direção mais um zagueiro. Mas de quem é essa pressão, Maurício? Mas de quem? A pressão vai vir da arquibancada, vai vir dos seus influencers, vai vir do contexto, vai vir da tabela. Mas aí estão todos errados, desculpa, eu não vou julgar a opinião de colega e nem da torcida do Inter. Mas pressão... Mas, gente, vamos tentar enxergar além do resultado de campo. Tá, mas espera um pouquinho, Vaguinho, deixa eu só colocar uma questão aqui pra... Será que eu vi... Será que é eu que vi o jogo diferente aqui? Não, peraí, deixa eu só colocar uma questão pra ti, Vaguinha, que é a seguinte, tá? Produzindo coisa que o ano passado o Inter não conseguia produzir, gente. O Inter não conseguiu, o Inter chegou cambaleando no Campeonato Brasileiro sem produção. Sim. Hoje o Inter tem um time organizado, um time que produz. Sim, falta muita qualidade, falta muita qualidade. Em alguns momentos do jogo que são cruciais, não aparece a qualidade. Por exemplo, botou o Aguirre no jogo, para botar o Bruno Gomes no meio para criar situações. O Aguirre não acertou nada.
Não acertou nada, mas aí é qualidade individual.